O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ouvimos, irmãos, 3 histórias vocacionais, 3 encontros com Deus, em contextos bem diferentes. Na primeira leitura, a gente escuta Isaías, que era um jovem que servia no templo, servia na igreja. E ali no templo, aquele jovem teve uma visão. Ele viu o trono de Deus, e viu os serafins ao redor daquele trono, e viu a glória do Senhor. Ele ficou tão espantado com aquilo que aconteceu com ele foi tão grandioso que ele se sentiu completamente indigno. Quem sou eu para ver a Deus? E por que eu estou vendo a Deus? Deus está me chamando para alguma coisa. E a resposta de Isaías para Deus qual foi? Eu sou pecador, meus lábios são impuros. Então, uma luz veio do altar, e dessa luz, o serafim que estava no altar apareceu, pegou uma brasa do turíbulo de ouro do altar de Deus e purificou a língua de Isaías, para mostrar que a partir daquele momento, todo o que ele falasse seria uma profecia de Deus. E de fato foi. Isaías é o maior dos profetas do Antigo Testamento. E depois, na segunda leitura, a gente escuta outra história vocacional, não de um jovem que estava dentro da igreja, mas de uma pessoa que tinha um coração tão duro, uma pessoa com um coração muito duro, um zeloso por uma tradição, e ele queria prender todos os cristãos. Era Paulo, que na época era chamado de Saulo. Então Paulo, conta a sua história na segunda leitura. Ele conta como ele se converteu.
E a caminho da cidade de Damasco, ele estava com uma carta autorizando-o a perseguir e prender os cristãos. Aquele caminho ele se encontra com Jesus Cristo, através de uma luz. Veja, um homem que estava completamente cego de ódio, muito fechado, ele escuta a voz de Deus. Deus fala com ele. E ele cai por terra. E ali, naquela luz da claridade, escutando a Deus, ele se espanta também. Porque Deus está falando comigo, eu que tenho um coração tão duro. Ele fala, eu sou o menor, eu sou o último, eu sou um abortivo. Eu era tão ruim, eu não merecia que Deus falasse comigo, não. E ali Deus faz uma purificação dele também. Os seus olhos se fecham, porque a luz do Senhor foi tão forte que ele ficou cego por 3 dias. E pede o batismo. E no seu batismo, ele é recuperado. E ali ele nasce para uma vida nova. E vai anunciar a palavra de Deus. E de fato, Paulo foi o maior anunciador da palavra do Senhor. E depois a história parece que se repete no evangelho que a gente escutou, quando Pedro, que estava trabalhando, Pedro não estava nem no templo rezando e nem na rua fazendo o que não devia. Ele estava trabalhando. Um homem trabalhador, buscando o seu sustento, e ali no meio do seu trabalho, um trabalho que naquele dia não foi bom, não tinha pescado nada. Ali Pedro encontra-se com a grande misericórdia de Deus. Ele escuta a palavra de Deus, ele escuta Jesus falar, ele escuta a pregação de Jesus. E por aquela pregação ele cresceu na fé. A fé se acendeu no coração de Pedro. O milagre aconteceu. E quando ele vê o milagre na sua vida, o que acontece? Ele também se espanta. Eu não mereço esse milagre. Eu sou pecador, Senhor. E ali Jesus dá a mão a Pedro, o levanta. Agora você vai ser pescador de homens. Vejam, irmãos, que esses 3 relatos da liturgia de hoje mostram para nós que todos nós podemos nos encontrar com Deus. Todos nós recebemos um chamado de Deus. O primeiro passo para a gente entender o nosso chamado é escutar a palavra. Isaías ouviu a palavra. Paulo ouviu a palavra, Pedro ouviu a palavra, e foi através da palavra que eles perceberam a grandeza de Deus, que Deus os chamava, Deus queria fazer algo em suas vidas. Deus te chama, do jeito que você está hoje, Deus te vocaciona, Deus te dá uma missão, Ele traz a você uma graça especial, no seu estado de vida, se você é casado, no seu trabalho, se você trabalha, na sua juventude, Deus te chama para segui-lo, para estar perto dele. Esse é o teu chamado, irmão. E talvez você pode até pensar, como Pedro, Paulo e Isaías, eu não sou merecedor disso. Porque eu deveria seguir a Jesus? Porque ele me chama, eu sou pecador. E aí a gente se espanta. Mas eu tenho tantas contradições, eu tenho tantas dificuldades, será que Deus está me chamando mesmo? E as leituras nos mostram, sim, Deus está te chamando. Deus quer você mesmo. O Senhor ele é especialista em pegar aqueles instrumentos insuficientes, nós, e transformar em grandes potências. Quantas pessoas se encontram com Jesus porque alguém teve a coragem de dizer, eis-me aqui, Senhor. Santa Catarina de Sena, uma grande doutora da igreja, tem uma frase bem bonita. Ela diz assim, se você for aquilo que você deve ser, você vai incendiar o mundo inteiro. Se você escutar o chamado de Deus e dizer sim a Ele, sim, Jesus, eu quero te seguir. E eu quero fazer a sua vontade. O seu mundo vai se incendiar. Eu não estou falando do planeta Terra. Eu estou falando do seu mundo. Do lugar onde você está, onde você vive, onde você trabalha. Aquele ambiente onde você pisa se transforma, se incendeia do Espírito Santo de Deus. Porque você disse sim ao Senhor. Jesus te chama nessa noite
Vinde até mim, o Senhor te diz, e eu te farei anunciador da palavra, te farei pescador de homens, te farei o meu discípulo. Vamos inclinar a nossa cabeça hoje na presença do Senhor. Com muita simplicidade, Deus visita o seu coração hoje. Qual é o milagre que Ele precisa fazer na sua vida? Ele precisa purificar os seus lábios, como Isaías? Ele precisa purificar os seus olhos, como Paulo? Ele precisa purificar a sua fé, como Pedro? O que o Senhor precisa fazer hoje? Você nem precisa pedir, Ele fará. Apenas diga: Senhor, eu sou pecador, tende misericórdia de mim. Apenas reconheça e Deus fará o resto. Coloque-se na presença de Jesus e deixe Ele completar a obra que Ele mesmo começou.